Fala, meu amigo investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar o seguinte: várias opções passaram a ter liquidez de opções nesse ano de 2020. Nos últimos anos tem aumentado bastante o volume de liquidez, volume de negociações de opções. Eu quero te mostrar aqui as ações que agora a gente consegue negociar opções com mais facilidade. Além disso, a gente vai dar uma passada geral aqui no ano de 2020 nas informações das opções para ajudar você a montar as suas estratégias. Então vamos lá, antes da gente começar, vou pedir para você clicar em gostei. Isso ajuda as pessoas que estão estudando a ter acesso a esse vídeo. E também, se você for novo por aqui, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Vamos para a tela agora, eu estou aqui no opções.net. Ele fez um resumo muito completo do que aconteceu em 2020 com as opções e foi um ano excepcional para as opções. A quantidade de negócio das opções aumentou muito e a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui são as maiores altas no número de negociações das opções em 2020. Teve algumas altas aqui extraordinárias. Talvez vocês, as pessoas que estão começando, não tenham noção disso, mas o número de negócios aumentou muito. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui em número de negócios, eu acho que o número de negócios é até mais importante que volume financeiro. Olha a IRB, a IRBR3. Em 2019 ela teve somente 880 negócios com opções. Em 2020 teve 525 mil negócios. É um aumento de 59.000%. Por que isso importa? Porque se você montasse alguma estratégia com IRB em 2019, você teria dificuldades em lidar com uma série de estratégias. Se você fizesse uma trava, por exemplo, provavelmente você não conseguiria sair do jeito que você queria, você ia sofrer bastante. Se você fizesse venda coberta, teria meses que você teria dificuldade de sair da operação e terminaria em exercício, mesmo que o negócio esteja bom para você. Quando a liquidez é muito baixa, você tem uma série de problemas. E é legal ver que o mercado brasileiro está melhorando muito. A liquidez é um critério fundamental para as opções. É um dos maiores problemas conforme a gente vai aumentando a complexidade das operações, ou conforme a gente vai aprendendo a fazer mais coisas, simplesmente a gente vai bater na barreira da liquidez. É muito bom de ver que esse ano de 2020 a liquidez aumentou muito. Vamos dar uma olhada aqui, vamos passar o olho em alguns ativos que aumentaram bastante a liquidez. A BFF3 de 54 negócios, basicamente não tinha negócios, passou para 16 mil negócios. A Azul de 360 negócios passou para 55 mil negócios no ano. É uma alta extraordinária. A Exetec não tinha negócios, basicamente teve 9, passou para 860, que ainda é um número baixo, mas já cresceu muito. A Gol, que foi de 177 negócios, foi aqui para 10.859 negócios. A Magalu aqui, que de 6 mil negócios, foi para 254 mil negócios. A Cogna, que foi uma das queridas desse ano, de 50 mil negócios foi para 1.771.000 negócios. Aqui vale destacar também a Marfrig, que de 14 mil foi para 200 mil negócios. Isso aqui nas calls. Nas puts a gente viu aqui um aumento também muito interessante. Prio foi de 11 para 1.400. IRB também de 1.500 foi para 142 mil. Cogna também. Azul também. E Bova. O pessoal está usando muito Bova para fazer o tal seguro de carteira. Então os negócios que saíram de 150 mil foram para 2.400.000 negócios em puts em 2020. Isso porque Porque teve toda uma campanha esse ano para se investir em Bova para seguro de carteira ou então para fazer a operação do pozinho. Então a gente vê aqui esses números se tornando concretos aqui, a gente vê que realmente as pessoas estão tentando fazer esse tipo de operação. Aqui em volume financeiro a gente teve um aumento generalizado também, mas agora eu já quero te mostrar os gráficos. Olha que interessante, eu estou aqui com alguns ativos e olha que interessante o aumento da liquidez. Por exemplo, aqui essa linha verde embaixo aqui é a GGBR, teve 2 negócios em 2001, terminou 2020 com 480 mil negócios. Então você vê que teve um aumento exponencial e todos os ativos de modo geral tiveram esse aumento. Então aqui eu vou dar destaque em algumas de maneira rápida. Vamos dar uma olhada na VEG. A VEG aqui tinha pouquíssimos negócios, em 2007 tinha 2 negócios com opções e foi aumentando até chegar aqui em 2020 com 91 mil negócios. Vamos olhar aqui, Magalu e Itaúsa. A Magalu também basicamente não tinha negócios
e terminou esse ano com 330 mil negócios. Olha essa ascensão, isso é muito interessante, isso demonstra como que o mercado está aumentando bastante. Aqui Itaúsa também é uma ação mais antiga, mas pode ver que, por exemplo, 2004 teve 44 negócios e 2020 teve 551 mil negócios. Por que isso? É porque o mercado de opções está crescendo muito, as pessoas estão começando a aprender. O maior obstáculo das opções é o educacional, é o aprendizado. Então agora cada vez mais tem mais pessoas aprendendo e quem começa a operar opções nunca mais deixa de operar opções. Então 2020 foi um ano libertador para muita gente. Então você vê isso, que o número de negócios de opções aumentou muito. Isso é bom para todo mundo, porque quem já opera opções sempre tem a questão da liquidez. A pessoa que está começando agora está ajudando o mercado a ter mais liquidez, que é bom para a pessoa que já estava antes e é bom para a pessoa que está começando agora. Porque quanto mais liquidez, mais facilidade a gente tem para fazer qualquer operação que a gente precisar. E olha que interessante, essa linha em laranja são todas as outras ações em geral, os outros ativos. Em 2000, a gente teve 1.431.000 negócios. Só para você comparar, vamos ativar a Cogna aqui. Só a Cogna aqui, em 2020, teve 2.228.000 negócios. Olha como que esse mercado cresceu aqui em 20 anos. Olha como que 2020 foi. Teve 40 milhões de negócios em opções aqui em 2020. E se você quiser comparar, se você quiser ter a noção de quanto que isso cresceu, vamos olhar em 2019. 2019 foi 24 milhões de opções negociadas. Teve aqui quase que o dobro de negócios em 2020. Opções é algo que veio para ficar e vai ficar cada vez maior. Mais pessoas vão aprender e mais pessoas vão negociar. Outra coisa que eu quero te mostrar é essa tabela aqui. Essa daqui que eu estou te mostrando é de 2016, essa aqui é de 2020. O que a gente está vendo aqui são os ativos mais negociados com maior liquidez da bolsa. Se você opera opções, você provavelmente conhece essa tabela, porque você deve usar ela para decidir se você vai fazer aquela operação ou não com o ativo que você está pensando. Essa lista aqui mostra quais são os ativos mais líquidos da bolsa. E olha que interessante, isso aqui é 2020, isso aqui é 2016, olha a diferença. No final da lista aqui dá para ver uma diferença clara. Aqui a gente tem ativos com 66 negócios, 67 negócios, isso em 4 dias de negociação, enquanto em 2020, no final da lista aqui, os ativos de número 25 e 24 aqui com maior liquidez, tem 2.800 negociações e 2.900 negociações. Então você pode ver que o mercado mudou muito, o mercado está se amadurecendo muito rápido e agora a gente consegue fazer venda coberta com muito mais ações. Antigamente a gente falava que só dava para operar Petro e Vale, agora a realidade é outra. A gente pode fazer, por exemplo, venda coberta com qualquer um desses ativos. Venda de put, a gente nem fazia venda de put no passado. Você pega ali 2015, a gente nem via put direito no mercado. Daí para trás a gente quase não tinha negociação de put. Todos os livros que a gente lia falavam sobre as puts, mas com uma nota de rodapé falando que era só algo teórico, porque no mercado brasileiro não tinha liquidez em puts. E aqui hoje em dia a gente pode ficar tranquilo e fazer venda de put com basicamente qualquer um desses ativos aqui, que dá certo, que tem liquidez, a gente fecha negócio e a gente consegue comprar ações mais baratas com as vendas de puts aqui. Aqui a gente consegue fazer até com uma certa tranquilidade. Eu mesmo já fiz com lojas Renner, que tem 1.200 negociações nesses 4 dias aqui que eu estou usando de comparação. Eu fiz venda de put com uma série de ativos, vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o card também. Fiz com lojas Renner, deu tudo certo. Bradesco, Ordinária também a gente consegue fazer tranquilo. Tem uma série de ativos aqui. A gente consegue fazer venda coberta e venda de put hoje com mais de 30 ativos, talvez com 40 ou 50 ativos na bolsa hoje. Não era essa a realidade aqui em 2016, por exemplo. Peguei 2016 porque é uma data que não está muito longe, são só 4 anos de distância e a diferença de liquidez já é enorme. Para você ver que a gente está ficando muito forte em opções, o Brasil está melhorando muito nesse quesito. Em 2016 a gente conseguia fazer aqui com no máximo umas 10 ou 15 ações aqui, essas operações mais simples. As operações um pouco mais complexas, a gente ia fazer com Petro e Vale só. Você pode ver que Petro e Vale tinha um volume muito maior do que os outros ativos. Hoje em dia você pode ver que a diferença ainda é grande, mas não é tanta. Enquanto a Petro tem 200 mil negociações,
O Bova já tem 170, a Vale tem 100, a Vivara aqui tem 64, o Bradesco 62. Então você vê que a gente já tem vários ativos com muita liquidez. Esses ativos aqui a gente deve conseguir fazer travas, a gente deve conseguir fazer Idle Condor com certo cuidado, mas a gente consegue sim. Agora vamos dar uma olhada aqui no trabalho que Opções.net fez para resumir nosso ano de 2020. Se você não conhece esse site, vale muito a pena, é um dos sites especializados aqui em opções. Essas informações aqui eu não encontrei em nenhum outro lugar da internet, você deve achar só aqui no Opções.net. Aqui a gente consegue ver as ações com maiores altas e ele inclui aqui até as ações fora do Ibovespa, aqui essas ações bem pequenas. A gente teve aqui grandes valorizações, grandes quedas. A gente tem também as maiores altas intra-ano, que são tipo assim, a alta dentro, só que depois pode ter caído, tá? Por exemplo, a TAS aqui, chegou a bater 730% de alta, só que no final ela terminou o ano com 210% de alta, é isso que significa essas duas tabelas aqui. Drawdown aqui é a mesma coisa, só que para baixo. A IRB chegou a bater 87% de queda, só que ela fechou o ano com 78% de queda. Aqui a gente teve as maiores volatilidades implícitas, olha que interessante. A Via Varejo chegou a bater 216% de volatilidade implícita. Com isso aqui a gente consegue explicar por que a gente utiliza o IV Rank ou então o percentil para definir se o ativo está com uma alta volatilidade ou não. Como você pode ver aqui, as ações podem ter uma volatilidade implícita maior que 100. Então, se a gente vê uma volatilidade implícita de 110, não significa que essa volatilidade implícita está alta. Porque, por exemplo, se a Via Varejo chegou a bater 216, quando ela cai para 110 de volatilidade implícita, estou dando um exemplo aqui aleatório, isso significa que a volatilidade implícita da Via Varejo já caiu muito. Não está numa volatilidade implícita alta porque ela chegou a 216. Então, por isso a gente utiliza o IV Rank ou percentil, porque são medidas que vão de 0 a 100. Então a gente pode ver que as maiores altas esse ano foram por causa da grande queda que a gente teve. Então a gente conseguiu aqui as maiores valorizações com puts. Mas é legal a gente perceber um detalhe que não foi a gente comprando para o próximo vencimento, foram opções um pouquinho mais longas. Aqui de janeiro, a mínima de janeiro foi bater a máxima só em março. Então aqui a gente pode ver que foi necessário a compra de opções um pouquinho mais longas. Essas opções mais curtinhas a gente conseguiu em alguns pontos aqui, em alguns momentos, como a PetroO. A PetroO aqui, se você tivesse comprado 20 de fevereiro, logo antes da pandemia, teria dado certo aqui você pegar uma valorização boa. A gente também teve call da Vale aqui aparecendo. Se você tivesse comprado 13 de novembro, você teria conseguido uma valorização extremamente grande dia 18 de dezembro. Isso é porque daquela história, a Vale deu uma valorização muito grande, a China está muito forte e ela compra muitas commodities da Vale. Então isso deu uma valorizada de maneira bem rápida na Vale e juntou também com a entrada de dinheiro externo após a eleição do Biden. Então aqui a gente pode ver que a maioria das valorizações esse ano foram de puts e a gente teve uma outra call aqui no meio. E é legal ver aqui a quantidade, o tamanho da valorização. O caso da IRB aqui eu também já expliquei, foi um caso excepcional, não foi só pandemia, foi meio que uma tempestade perfeita. Foi umas 3 notícias ruins fortes que bateu forte na IRB aqui e deu essa valorização aqui, essa variação de 182.000%. É claro que dificilmente alguém pegou a valorização inteira aqui, mas se tiver pego, dá 1.830 vezes de valorização em 2 meses aqui, em 45 dias corridos de uma opção. Se alguém comprasse na mínima e vendesse na máxima, R$1.000 teria virado aqui R$1.830. É bem difícil da gente pegar esse movimento, mas é interessante ver como que as opções conseguem variar tanto. E aqui descendo a gente pode ver que a gente teve muita oportunidade aqui esse ano. De modo geral, são os mesmos cenários. Aqui você pode ver, a maioria aqui foi tudo em março. A gente teve o caso de dezembro da Vale, agosto, Suzano. Então aqui em junho a gente teve uma call da Prio que chegou a bater 16.000%. Então aqui a gente teve algumas oportunidades esse ano de pegar algumas compras a secos enormes, algumas calls aqui mais para o final do ano e na época da pandemia. Basicamente, na época da pandemia, a gente teve aqui com vários ativos diferentes, só que a gente teria que ter acertado o momento certo da pandemia. Mas calls aqui, a gente teve algumas calls aqui de ativos diferentes em meses diferentes.
Então isso eu queria trazer para vocês, esse apanhado, queria mostrar que a gente consegue negociar aqui com mais de 30 ou talvez até com umas 50 ações diferentes. Essas operações mais simples como venda coberta e venda de put. Isso não era realidade na nossa vida aí de operador alguns anos atrás, a gente era bem restrito a Petro e Vale. Hoje a gente já consegue fazer mais coisas com outros ativos. As operações mais complexas, a gente ainda fica mais preso nesses ativos mais líquidos, nos 10 mais líquidos, nos 5 mais líquidos. Para operações mais complexas, a gente tem que ficar mais restrito nesses ativos mais líquidos ainda por segurança. E eu tenho que te dar o alerta que esses ativos que estão muito novos em liquidez, eles costumam ter liquidez muito concentrados em alguns strikes. Então, dependendo da sua operação, dá uma olhada realmente ainda em Petro e Vale, que você vai ver uma liquidez mais distribuída entre os strikes. Por exemplo, em Petro, liquidez mesmo fora do dinheiro ou então até bem para dentro do dinheiro a gente consegue ver liquidez. Em outros ativos a gente não vê tanto, como na Cogna, por exemplo. Muita gente ficou preso em travas esse ano em Cogna, não conseguia sair porque não tinha liquidez. A liquidez estava concentrada em poucos strikes. Então é isso, mais venda coberta e venda de put. Hoje a gente tem uma gama muito grande, a gente tem uma possibilidade muito maior para fazer essas operações. E aqui eu vou deixar minha pergunta para você. Tem algum ativo bem diferente? Você faz venda coberta? Você consegue fazer venda coberta ou venda de put com os ativos aqui menos líquidos? Escreve aqui nos comentários com quais ativos você faz a venda coberta ou a venda de put. E antes da gente terminar, vou pedir para você clicar em gostei. Isso ajuda demais o canal, isso ajuda as outras pessoas que estão estudando a ter acesso a esse vídeo. E também vou te pedir que se você for novo por aqui, lembra de se inscrever no canal aqui embaixo, ativar as notificações, com isso você é lembrado dos próximos vídeos. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.